Olá, queridos, meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. É o nosso canal Aos Confins da Terra. Estamos agora a começar a gravar mais um vídeo, mas antes da gravação quero pedir a vocês que ainda não são inscritos em nosso canal, faça a sua inscrição, nos ajude junto ao YouTube, assista ao vídeo, caso goste, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Acione o sininho para receber os vídeos às segundas, quartas e sexta-feira. Nos ajude. Você compartilhando, você está nos ajudando a levar a palavra de Deus aos confins da terra. Queridos, nós estamos no capítulo 16 do livro de Apocalipse. Chegamos ao 12. No 12 tem um intervalo. E agora nós começamos os últimos juízos de Deus sobre a terra na visão de João. São justamente as 7 taças. É importante notar que no juízo das trombetas, que vem antes das 7 taças, as pragas elas foram de certo ponto de um alcance limitado. Por exemplo, está escrito que elas atingiram a terça parte da terra, a terça parte do mar, das fontes, dos rios, do sol, da lua, das estrelas. Mas nesses últimos juízos das taças, as pragas atingem a terra inteira. Olha o que diz Apocalipse, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 1. Eu ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Ato contínuo, no verso 2 já começa o derramamento das taças. E foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Presta bem atenção, vamos analisar. Chagas malignas. Se você for prestar bem atenção, você vai ver que nas 10 pragas do Egito, se não me falha a memória, a quinta. Agora de cabeça não me recordo, mas eu acho que foi a quinta praga, foi a praga das chagas, se não me falha a memória, tá? E interessante que essa praga das chagas malignas, ela atinge toda a terra, justamente aqueles que seguem a nova religião da besta, tá? Essas pessoas, se você for ver direitinho, elas não queriam nada com Deus, elas não tinham compromisso com Deus. E lá no Salmo de número 9, versículo de número... Salmo de número 9, versículo de número 17, que diz o seguinte: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Salmo 9, 17, Almeida, revista e corrigida. Queridos, vamos analisar rapidamente. A primeira taça, sendo atingida toda a terra, atingirá somente aqueles que receberam a marca da besta. Aqueles que se decidiram por Jesus não receberam a marca e não serão afetados por esse julgamento. Na visão de João, e também nós podemos conjecturar alguma coisa, é claro que vão haver pessoas que ainda não têm a marca da besta, pessoas que estão resistindo nos cantos, tentando dar seu jeito, mas com certeza não vão conseguir. Elas têm duas opções: ou recebem a marca da besta, ou morrem confessando a Jesus. Por isso, nos leva a crer e a afirmar com todas as letras que quem tinha a marca da besta tinha por opção. Ninguém foi obrigado a ter a marca da besta. Ninguém foi coagido, olha, você tem que ter. Não, será dito, segundo a Bíblia, o seguinte: ou você tem a marca da besta, ou você não vai conseguir sobreviver na terra. Queridos, o que adianta
adiantaria, vamos analisar direitinho, o que adiantaria viver na terra mais alguns minutos, alguns meses, em consequência, tendo a marca da besta, em consequência disso, receber a morte eterna? Então, haviam pessoas que resistiam e que morreram sem a marca da besta. A prova está em Apocalipse também, lá no início, que a gente vê que João fala que viu debaixo do templo uma grande multidão com palmas na mão. Palmas são essas folhagens compridas, né? E eles tinham essas palmas na mão. Aí ele pergunta: quem são esses? Você sabe? O anjo pergunta. E João responde: Senhor, tu sabes. Aí ele fala: esses são os que vieram da grande tribulação, que tiveram vitória sobre a besta, sobre o anticristo, sobre o inimigo de Deus, e tiveram a sua salvação garantida mesmo na tribulação. Detalhe também, querido, esse julgamento da taça já está no auge da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. O primeiro terror será uma praga de chagas malignas, nós lemos agora, que muito se assemelha à enfermidade que afetou os egípcios na sexta, foi a praga de número 6, as chagas. E essas chagas, queridos, ela será tão terrível, que se você daqui a pouco for ver lá na quinta taça, João tem a visão do derramamento da quinta taça, e por ocasião da quinta taça, a população ainda sofre com os efeitos da primeira taça. Então, esse juízo é o juízo definitivo de Deus, é o último. São os últimos 7 juízos de Deus sobre a terra. Continuar a leitura em Apocalipse 16, nós vamos entender que essas chagas, elas não serão curadas. Como eu falei agora há pouco. Pois João relata que os homens ainda estarão sofrendo com essas chagas, com as dores dessas enfermidades, quando for derramada a quinta taça. É importante lembrar também, que eu falei agora há pouco, que a marca da besta será uma escolha individual, consciente. Ou seja, as pessoas optarão por receber a marca da besta ou não. Todavia, os que receberem a marca perderão a chance de salvação para sempre. Queridos, a coisa é muito séria. O negócio como eu posso falar num português bem claro, fica muito estreito para o ser humano. Hoje nós sofremos por causa de qualquer coisa. Se nós estamos caminhando e de repente machucamos o dedo, furamos o dedo com uma agulha, com um espinho, com qualquer coisa, a gente chora de dor. Se tem uma queda, quebra um braço, quebra uma perna, a gente sofre horrores. Um acidente, eu já sofri, se não me falha a memória, 2 ou 3 acidentes. 3, sendo que um eu não me feri. Mas no primeiro eu me feri, e no terceiro eu me feri. Eu me quebrei braço, costelas, lesão na perna, olha, é horrível. Mas tive socorro médico, tive a opção de buscar a Deus e encontrar. Mas tem pessoas que têm a opção de buscar a Deus e não conseguem encontrá-lo porque não buscam a Deus de todo o coração. E isso é fundamental para se achar. A palavra de Deus diz o seguinte: e buscar-me-eis, e achar-me-eis quando me buscareis de todo o vosso coração. Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, porque haverá dias difíceis. Hoje está difícil? Está. Mas hoje a gente corre para o joelho, a gente corre para um canto de parede, a gente vai para um canto, a gente fica de pé, a gente clama ao Senhor. Clama a mim,
Anunciar-te-ei coisas grandes. O Senhor está nos dando esse tempo. Olha que no livro de Apocalipse nós temos narrativas de coisas terríveis. Mas vamos lá, a segunda taça. A segunda taça será derramada sobre o mar. Capítulo de número 3, que diz o seguinte: E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Meus queridos, tem uma praga no Egito que fala que Abraão tocou no mar, que Abraão tocou no rio Nilo, e as águas do rio Nilo tornou-se em sangue. Pois bem, todo animal marinho, todo animal aquático, com exceção de alguns, a baleia, por exemplo, e alguns outros, que são os batráquios, que vivem na terra e na água. Mas tudo bem, vamos falar só em termos de mar, porque essa segunda taça se refere ao mar. Com exceção da baleia, os animais precisam retirar da água o seu oxigênio. Ou seja, ele puxa a água, ela passa pelas guelras e ali há o processo da destilação, da retirada do oxigênio da água. Agora vamos analisar, tirar oxigênio do sangue dentro d'água como? Como os navios iam navegar no sangue, como as pessoas, principalmente os insulanos, as pessoas que moram em ilhas, como sobreviver em todo o sangue. Queridos, inenarrável. A segunda taça, ela será derramada sobre o mar, que se tornará em sangue como de um morto. Enquanto a segunda trombeta matou apenas 1/3 da vida marinha, a segunda taça atingirá toda a água salgada do planeta. Atlântico, Índico, Pacífico, Mar Báltico, Mar Negro, vão por aí, tá? Todos os mares, todos os oceanos, todos os cursos de água salgada serão atingidos por essa taça, tá? A segunda taça. Não será possível consumir nenhum produto do mar quando Deus trouxer essa praga, e através dela o Senhor tornará manifesto que está vivo e que é o Senhor de toda a vida. Uma curiosidade é que, através de pesquisas, os biólogos concluíram que as algas marinhas fornecem quase 55% de todo o oxigênio que abastece a vida no planeta. O mar será atingido por essa praga na segunda taça, se tornará em sangue, toda a vida marinha acabará. Em contrapartida, 55% da geração de oxigênio para a Terra deixará de ser produzido, porque as algas marinhas produzem cerca de 55% do oxigênio que abastece toda a vida do planeta. Desse modo, podemos imaginar que, com a redução do oxigênio, haverá um aumento considerável na contaminação por fungos e bactérias, uma imensa podridão nas áreas cercadas pelo mar, aumentando o nível de contágio e levando muitas pessoas à morte, além do odor insuportável que se espalhará. Queridos, eu trabalhei na Ilha do Governador um bom tempo, e a Baía de Guanabara, cá para nós, até que nesse tempo de pandemia, ela despoluiu, viram golfinhos, ela despoluiu um pouco, porque a atividade humana cessou um pouco. Mas, queridos, o quartel que eu trabalhava era de frente para um mangue. Vocês não imaginam o mau cheiro que, quando a água do mar se retirava por força da maré, ficava ali os peixes apodrecidos. Olha, horrível.
Agora imagine todo esse mar no mundo todo em sangue e os peixes apodrecendo, automaticamente eles vão subir, vão apodrecer, vai apodrecer o sangue. Você imagina o que será isso? E 55% a menos de oxigênio em todo o planeta Terra. Este é o julgamento de Deus. Mas vou falar para você o seguinte: na visão de João, ainda nessa visão, ainda nessa época, qualquer um que clamasse a Deus, Senhor, me socorre, ele alcançaria a salvação, porque ele morreria e iria para a vida eterna. Mas as pessoas preferiram ainda assim virarem as costas para Deus. Presta bem atenção, tudo isso nos leva a pensar se não devemos desde já buscar agir com mais seriedade em nossa posição como cristãos. Como é que tem sido a sua vida como cristão? Eu não estou aqui falando de religião. Como cristão temente a Deus, buscando a salvação em Jesus Cristo. Salvação é uma vez só. Hebreus fala o seguinte: que faremos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Queridos, a porta do céu está aberta. Um povo vai sair dessa terra em breve. O arrebatamento é uma verdade incontestável. Mas só subirá aos céus aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?